Então, bom dia e boa tarde a todos. Mais uma vez, hoje temos para abrir esse primeiro seminário Geoáfrica, que vai acontecer entre hoje, dia 20 de setembro, e o dia 23 de setembro. Temos a enorme honra de receber na mesa da abertura, que se inicia agora, a professora doutora Inês Macamo Reimundo, que irá falar sobre o tema fundamental da soberania alimentar desde uma perspectiva moçambicana e da África Austral. Então, para quem não a conhece, mas já é bem conhecido de todo mundo, mas eu lembro que a professora Inês Reimundo é doutora em migrações forçadas pela Universidade de Witwatersrand. Eu não sei se eu falo bem a língua. Tá. Sim, mas enfim, em Joanesburgo, África do Sul. Ela é professora de geografia na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e ela é membro do Centro de Análise Política, o CAP, da mesma universidade. E a professora Inês tem uma ampla experiência internacional, ela realiza pesquisa, apresenta trabalho no mundo inteiro, na África, na Europa, na América do Norte. Ela tem uma inserção boa também em países asiáticos e ela apresenta e desenvolve pesquisa, coopera sobre temas como migrações, gênero, desastres naturais, HIV e urbanização. Tá? E faltam ainda alguns. Tá? Então, professora Inês, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, você está bem-vinda na nossa casa do Geoáfrica e a palavra é sua para a sua conferência de abertura. Muito boa tarde. Antes de mais, Frederico, conseguem ver-me mesmo? Tá perfeito. Se você quiser abaixar um pouco o seu laptop para ver o rosto inteiro, seria ótimo. Isso, melhor ainda. Tá bom? Ok. Boa tarde. Para mim é uma grande... Honestamente falando, eu não tinha programado para participar desta conferência exatamente porque eu este ano acho que atingi o recorde de conferências que ainda virão mais, né? Que estou envolvida. Por essa razão que não cheguei a submeter nenhum abstrato para a conferência, mas considerando a longa amizade com o Frederico e também a ligação que eu tenho muito forte com este grupo, daí que aceitei o desafio, tentar conversar convosco alguns trabalhos que eu tenho feito na questão da segurança alimentar. Durante a minha exposição, não se admire se eu tiver que usar palavras em Xangana, que é a minha língua materna, ou se tiver que usar alguns textos, inclusive, em inglês, porque infelizmente não tive tempo para traduzir, mas eu irei fazer a respectiva tradução. Portanto, aqui eu vou falar em 3 línguas, em português, em Xangana e em inglês, e provavelmente em francês. Não é isso, pelo menos já falei uma expressão em francês. Ok. Há uma estudante minha que me disse que, infelizmente, o abstrato dela, que seria sobre a segurança alimentar, não foi aceito. Bom, eu entendo que haja razões que justifiquem a recusa da aceitação do abstrato dela. Isto, de facto, tornou que esta minha apresentação, na verdade, seja algo que esteja um pouco fora do contexto dos trabalhos que vão ser discutidos, tais 70 e tal trabalhos que serão discutidos. Bom, é o seguinte, eu não poderia falar sobre este tema sem mencionar um nome que marcou uma grande geração e continua a marcar-nos quando falamos de segurança alimentar. O brasileiro Josué de Castro. Josué Apolônio de Castro, mais conhecido por Josué de Castro, foi influente
médico, nutricionista, professor catedrático, geógrafo, cientista social, político, escritor, ativista brasileiro do combate à fome. Portanto, é um dos que, na chamada geografia radical, ele vai, de fato, criticar, com base na sua própria experiência, criticar a questão da fome. E achei muito interessante porque ele, inclusive, critica os malthusianistas e os neomalthusianistas quando tentam justificar as causas da fome no mundo. José de Castro, ele parte por uma experiência própria, o Nordeste do Brasil. E o que eu vou falar convosco aqui é um pouco também do que eu vivi na cidade onde eu nasci, que está mais ou menos a 210 quilômetros da cidade de Maputo. Ainda falando de José de Castro, ele destacou-se pelos seus trabalhos ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em vários organismos internacionais, incluindo a FAO, e também ele foi embaixador do Brasil junto à ONU. Ele tem como base de estudos o seu conhecimento e experiência do Nordeste brasileiro, como eu disse, onde ele publicou livros dos quais se destacam Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, 7 palmos de terra e um caixão e homens caranguejos. Recebeu da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos o Prêmio Franklin Roosevelt. O Conselho Mundial da Paz lhe ofereceu o Prêmio Internacional da Paz. O governo francês o condecorou como oficial da Legião de Honra e foi indicado ao Nobel da Paz nos anos 1953, 1963, 1964 e 1965, e logo após o golpe de Estado de 1964, seus direitos políticos foram suspensos pela ditadura militar no Brasil. Esta informação encontrei-a, como é natural, baixei no Google e tive esta informação que achei que era relevante começar, isso é o meu pontapé de partida. Eu não podia falar de questões de segurança alimentar sem prestar este tributo a Josué de Castro. Bom, Manuel Correia de Andrade, que também é um texto que encontrei que fala de José de Castro, o caracteriza como o homem, o cientista e o seu tempo. O que ele diz? Ele diz o seguinte: analisando José de Castro, é necessário que se faça uma conexão de sua passagem pela vida, ligando ao tempo e ao espaço concreto. José de Castro, na verdade, não foi apenas um homem do Brasil, não foi apenas um cientista do Brasil. Josué de Castro foi cientista da América, foi cientista da Europa, foi cientista do continente africano. Particularmente para o continente africano, porque na atualidade, hoje, quando se fala de fome, não tem como, é incontornável falar do continente africano, porque os grandes problemas de fome a nível mundial, em pleno século XXI, registram-se no continente africano. Eu gostei daquela terminologia que usam África, porque de facto são várias Áfricas dentro do mesmo continente. Onde ele nasceu, como formou o seu caráter e sua personalidade, o que levou a refletir sobre o povo e o seu tempo, como procurou as ligações em escalas geográficas entre o local, o nacional e o internacional, e como projetou o seu pensamento tanto nos meios acadêmicos como na sociedade, procurando influenciar líderes e liderados e a refletir sobre a realidade do século XX. É interessante que a realidade do século XX, ela trasladou-se para o século XXI. Porque quando falamos de questões de fome, em pleno século XXI, ainda se fala de fome, ainda falamos de insegurança alimentar. Ele procurou projetar a sociedade que esperava ver se formar, se constituir, na qual a preocupação e o domínio econômico fossem sendo substituídos pela preocupação com o social, com o bem-estar da humanidade. E Castro caracterizou seu pensamento por romper com algumas falsas convicções que imperavam em seu período e que ainda se fazem presentes nos dias atuais, de que a fome e a miséria do mundo eram resultantes do excesso populacional e da escassez dos recursos naturais. Portanto, isto é uma chega que ele dá aos malthusianos e os neomalthusianos. Bom, Josué de Castro, na verdade, abriu caminho para estudos sobre fome, segurança alimentar. E o que é segurança alimentar? Vejam estas 3 imagens. A primeira imagem é muito recente, foi tirada no dia 12 de setembro de 2021. A semana passada estive na província de Nampula a fazer um estudo que está relacionado com
o desmatamento ou a desflorestação dos mangais. E isto vai ter consequências diretas na segurança alimentar, considerando que é nos mangais onde encontramos algumas espécies marinhas que são fonte de alimentação da população costeira. Bom, no dia 12, eu e os meus colegas, o que está aqui a apontar com o dedo em riste é um historiador, o outro que está em pé é um geógrafo, é um biólogo, e eu sentada a comer uma chima típica de Nampula, que se chama caracata. Então, nós estamos aqui a alimentar-nos, mas ao mesmo tempo, uma vez que não faz parte da nossa dieta alimentar, tínhamos que complementar com aquele veneno que é conhecido, né? O único veneno que tinha lá é a Coca-Cola. A segunda imagem é recente, é de 19 de julho, relativamente recente, que diz assim, do jornal público, principal jornal público estatal moçambicano, que diz garantir a segurança alimentar em Cabo Delgado. Portanto, tem uma senhora a distribuir uma papa. Então, o fato de estar a distribuir papa significa que a segurança alimentar está garantida. E está aí o gráfico que eu mencionei, né? Esta chima é feita de farinha de mandioca. Então, e dizemos o seguinte, o que nós cidadãos precisamos é um prato de chima nas nossas mesas. Segurança alimentar é o vosso assunto. De onde é que veio isto aqui? Isto veio da terra onde eu nasci, que é a cidade de Xaxai. Conforme eu disse, está a 210 quilômetros da cidade de Maputo. E, como disse, tem aqui, se eu tenho um prato de chima, significa que eu estou segura alimentarmente. E se eu tenho um escudo para comprar um saco de milho, significa que o meu agregado familiar também está seguro. O escudo é a moeda que nós usamos até 1980, porque de 1980, junho, se não estou em diante, sim, passamos a usar uma nova moeda que se chama meticá. Então, através dessas imagens, já começam as interrogações. O que significa, na verdade, segurança alimentar? Porque se nós pegarmos as definições oficiais, neste caso da mãe FAO, que é Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, o que diz? Considera vários elementos que são importantes para definirmos a segurança alimentar. A existência dos alimentos, o acesso a esses alimentos. Porque, imagina, nas nossas cidades, sobretudo na cidade de Maputo, há tanto alimento a dar com pão, como se costuma dizer. Mas qual é o acesso? Há pouca gente que pode comprar estes alimentos. A aceitabilidade. Aquilo que me coloca na minha mesa, será que faz parte de mim? E hoje nós já estamos sujeitos a uma variedade de alimentos, mas que alguns deles, de fato, são contrários à minha maneira de ser. Esses alimentos que eu como são adequados? E o elemento fundamental, a questão da segurança nutricional. Isso também não temos como falar de segurança alimentar sem falarmos da segurança nutricional. E depois temos agentes que têm a ver com todo o conjunto de políticas. Que tipo de políticas é que existem e que permitam que as pessoas tenham acesso aos tais alimentos? Bom, eu quero partilhar convosco sobre a experiência que eu tenho, alguma experiência que eu tenho de pesquisa em assuntos sobre segurança alimentar. Eu entrei neste grupo desde 2008, através desta rede AFSAN, que é uma rede que inclui investigadores de universidades do Canadá e universidades da África Austral. Esta é a Rede Africana de Segurança Alimentar. Em seguida, em 2014, nós entramos com uma outra rede de pesquisa mais ampla, que é a Hungry Cities Partnership, que significa parceria das cidades esfomeadas. E quem são essas parcerias? Bom, mais uma vez, com a Universidade do Canadá, do México, da Jamaica, do Quênia, África do Sul, de Moçambique, que é a Universidade Eduardo Mondlane, da China e na Índia. Portanto, com o HCP, nós ampliamos a nossa área de trabalho. E também desenvolvemos um outro projeto que iniciou, em princípio, ele está a iniciar em 2021, que é migração e alimento. Fora disso, também tenho participado em algumas conferências. Ainda este ano,
uma parte do que o que eu vou apresentar hoje, de facto, apresentei em Waterloo, no Canadá, sobre um dos trabalhos relacionados com a segurança alimentar. Depois, em termos de publicações, publicamos um trabalho o ano passado no contexto da Covid, e este trabalho envolveu várias cidades, várias universidades, mais uma vez, a cidade de Maputo, na África do Sul, o Western Cape. Também trabalhamos com 2 cidades, com 2 áreas rurais, na verdade, na Indonésia, no México, e com investigadores da Alemanha, dos Estados Unidos, etc. Um conjunto de investigadores que fizeram parte. E aqui também demonstramos que era possível fazer pesquisa no contexto da Covid. Usamos pela primeira vez aquele software como o Toolbox, e ele nos ajudou, de facto. Bom, usamos para isso, porque eu já tinha usado numa outra pesquisa. Também publiquei em 2019 com o meu colega Cameron McCordick, do Canadá. Publicamos este trabalho, e publiquei também com 2 colegas da Alemanha em 2018, um outro trabalho também relacionado com a questão da segurança alimentar na cidade de Maputo. Ainda continuando com as pesquisas, apresentei numa conferência em Cape Town em 2019 um trabalho cujo título é o seguinte: do repolho à comida altamente processada, a dieta dos cidadãos de Maputo, da cidade de Maputo. Este trabalho eu apresentei na conferência internacional, que foi organizada pelo ACC, African Center for Cities, da Universidade de Cape Town. Porque o que eu queria com este trabalho é que houve uma altura, sobretudo para os mais jovens, que a cidade de Maputo, ou Moçambique, na verdade, ela vivia de repolho. Inclusive aqui se deu o nome de se não fosse eu, porque não havia mais nada, só havia repolho. Fazíamos sumo de repolho, fazíamos pastéis de repolho, fazíamos grelhados de repolho e refogados de repolho, assim sucessivamente. Então, fizemos uma reviravolta. Desde este repolho para hoje, encontramos comida altamente processada em latas, em pacotes, em garrafas, em caixas e por aí em diante, que é isto que hoje, nós deixamos também de comer aquilo que é alimentos saudáveis. Também tenho feito trabalhos de supervisão e de co-supervisão de dissertações de teses. Tenho a honra de dizer que um dos meus estudantes já submeteu a sua tese de doutoramento, está à espera de ser avaliado, e ele fez um trabalho sobre insegurança alimentar na cidade de Maputo em 2017, no caso dos distritos municipais de Canhaca e Catembe. Esses distritos municipais estão do outro lado da Bahia. Existe o constrangimento da Bahia, porque no trabalho de mestrado eu tinha feito a parte continental, vamos lá dizer, da cidade de Maputo. Então, para o doutoramento, ele olhou para esses 2 distritos municipais. Também fiz um trabalho de co-supervisão de tese de doutoramento de um estudante brasileiro, o André Uze, e neste trabalho eu fiz a co-supervisão com a professora doutora Áurea Maria Zolneiani, da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Saúde Pública. Este trabalho foi defendido em 2016. Também fiz, conforme eu estava a dizer, neste momento, estou a fazer supervisão de uma estudante de doutoramento da Universidade Pedagógica de Maputo, que ela vai fazer uma análise espacial da insegurança alimentar urbana no município de Matola entre 2007 e 2017. Peço perdão. Em relação à dissertação de mestrado, é este estudante que eu já me tinha referido, que ele fez análise comparativa dos níveis de insegurança alimentar na cidade de Maputo dos anos 2008 e 2014. Também trabalhei com um estudante do Canadá, o Cameron. Ele, quando esteve cá, vinha recolher os seus dados para a sua tese de doutoramento, que foi defendida em 2016. Continuando com alguns trabalhos de publicação, como estava a dizer, em 2020, publiquei com Wagner e com o professor Jonathan Crash este trabalho de cidades inclusivas e vendas informais de alimentos nos mercados de Maputo. Publiquei em 2018 com Cameron e com Abel Chicanda também um outro trabalho sobre o estado de segurança alimentar na cidade de Maputo,
e é um relatório, na verdade, que foi o primeiro relatório desta série de Hungry Cities Partnership. E no Prelo, neste momento, este trabalho que eu aqui vou apresentar, na verdade, já vai ser publicado no curso na Springer, ele já foi aceito, já foram feitas as modificações, e pronto, agora estamos à espera. Bom, abordagem e métodos de estudo da segurança alimentar. Este é que é o meu grande problema, é que nós trabalhamos com a metodologia, com as técnicas, com a abordagem quantitativa. Quando falamos de segurança alimentar, nós olhamos, por exemplo, a nível global, tem esses indicadores, o Household Diet Diversity Scores, que significa a classificação da diversidade da dieta do agregado familiar, para medir o acesso aos alimentos por parte dos agregados familiares. HFIP, nós temos Household Food Insecurity Access Prevalence Indicator, que significa indicador de prevalência de segurança alimentar nos agregados familiares. Também temos HFIIS, que significa Household Food Insecurity Access Scale, que é a escala de acesso à insegurança alimentar. Portanto, é com base em indicadores quantitativos. A nível interno, o Ministério da Agricultura, eu prefiro colocar o Ministério da Agricultura, porque este Ministério já teve tantos nomes, agora é o Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, já foi Agricultura e Pesca, já foi não sei o que, então deixe-me só pôr o Ministério da Agricultura. Fazia trabalhos regulares, que é o chamado inquérito TIA, que são os inquéritos de trabalho agrícola. E existe dentro do Ministério o SETSAM, que é o Secretariado Técnico da Segurança Alimentar e Nutricional, que também faz inquéritos sobre a situação da segurança alimentar dos agregados familiares, que também é determinada por meio de índice de segurança alimentar, que considera as seguintes variáveis. O SETSAM tem 4 variáveis, e todas essas variáveis, as formas de recolha é sempre inquéritos na forma quantitativa, como, por exemplo, disponibilidade de alimentos, acesso aos alimentos, utilização dos alimentos e a estabilidade. Então, o que está a acontecer? É que nós reduzimos as experiências do nosso grupo-alvo em respostas pré-codificadas, tais como sim, algumas vezes, muitas vezes, não sei, talvez, não sei, e outras escalas como nunca, nunca comi alimentos, que são perguntas baseadas em alimentos já determinados e nunca em alimentos culturais, apesar de reconhecermos a importância da cultura na definição da segurança alimentar, acceptability. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós trazemos já inquéritos já padronizados com todas aquelas perguntas, geralmente quando vem a lista dos alimentos que são os inquiridos são colocados, raramente, por exemplo, aparece um fruto como chimunhamunhano, que é um fruto que eu cresci a comer. Raramente fala de frutos como amoras, que são frutos que eu cresci a comer. Raramente fala de mapija, de tinziva e por aí em diante. Então, é esta inquietação que faz, apesar de nós reconhecermos que o conceito envolve a aceitabilidade, mas quando nós fazemos esse estudo, raramente colocamos os alimentos locais. Então, não colocamos questões como o que é mais importante para si quando se trata de alimentos. O que realmente significa para si segurança alimentar? Como é que os agregados familiares se mantêm alimentarmente seguras em contextos de choques climáticos, por exemplo, ou em contextos de guerra, ou em contextos de ataques militares? Como é que as normas culturais e relações históricas com alimentos informam a compreensão sobre a fome e segurança alimentar? Em todos esses estudos que eu tenho participado diretamente como investigadora, ou estudos que eu tenho feito como supervisora, e mesmo nas publicações que tenho feito, a gente não coloca essas perguntas, porque já temos um padrão de perguntas para o mesmo assunto. Por quê? Porque nós queremos standardizar, isto é, queremos padronizar que todos os países tenham uma base de comparação. Então, o que está em falta em todos esses estudos é a voz das pessoas através de entrevistas e histórias de vida para complementar o mapa da segurança alimentar. Bom, situação da segurança alimentar em Moçambique, segundo o SETSAM de 2013, está relativamente out of date, está fora do coisa, mas é aquilo que a gente pode encontrar a nível nacional. Nós temos, por exemplo, o estudo do SETSAM, é o relatório de estudo de base de segurança alimentar e nutricional, não fala em todas as províncias, mas nos mostra esta situação, que, por exemplo, em 2013, a segurança alimentar... Bom dia. Apenas... Alô? Apenas que Cabo Delgado tinha 37% da sua população segura alimentarmente,
Tete, 33%, Gaza, 31%, Maputo Cidade, 6%, Manica, 10%, Maputo Província, 12%. Insegurança alimentar crônica. Estes números, de facto, são muito altos, 33%, 11% e 30%. E malnutrição crônica, 54%, 52%, 58% e 50%. Então, observa-se que em Maputo, isto já é um estudo que eu peguei do Observatório do Meio Rural, que diz que existe uma elevada taxa de desnutrição crônica, principalmente nas crianças maiores, principalmente nas crianças, onde ela é maior nas zonas rurais do que nas áreas urbanas. E eles dizem que esta tendência vai crescendo do norte para o sul. Então, usando em termos geográficos, eu diria que varia na razão inversa da latitude. Quanto mais a latitude aumenta, tanto mais a própria... na razão direta, desculpa. Quanto mais a latitude aumenta, tanto mais a segurança alimentar também vai aumentando em Moçambique. Em relação a este meu estudante de mestrado, ele trouxe um gráfico muito interessante e bastante curioso, né, sobre a insegurança alimentar na cidade de Maputo. Vejam estas cores aqui. Nós temos 3 cores, uma que fala de uma insegurança média, outra que fala de uma insegurança moderada e a outra cor é mais cinzenta, que fala de uma insegurança severa. Camfumo é o distrito municipal onde vive a população mais bem abastada e economicamente ou financeiramente em melhor situação. Mas o que é que nós vemos? Que é isto que precisaríamos de explicar. E isto, para mim, pode ser explicado através de estudos qualitativos, em que nós vamos compreender a história, porque olhando para este gráfico cinzento, por que ele subiu para 30%, depois baixou para 15% e esta tendência vai subir. E isto, estamos a falar do distrito municipal, que é também designado por distrito de cimento. É no cimento onde existem todas as infraestruturas, é no cimento estamos a falar de acesso à água, acesso à energia, as estradas em melhores condições, acesso ao mercado, para ir em diante, mas apresenta esta situação. Seria interessante se pudéssemos avançar um pouco mais em relação a isso. Bom, agora vamos, de fato, ao assunto, não é, que me trouxe aqui. E este assunto é um pouco da minha história sobre a segurança alimentar. Os meus irmãos e eu crescemos num subúrbio de Xaxai, onde os meus pais tinham um quintal onde cultivavam papaieiras, tinham limoeiros, tinham tal chimunhamunhanos. Chimunhamunhano, não encontrei uma tradução em português, mas para tornar, para esclarecer, são pequenos frutos pretos, bastante saborosos. E também tínhamos amoras, amoreiras, tínhamos mangueiras e também tínhamos coqueiros. E as folhas de Xangana diz matzau, que é pumpkin leaves, ou outras palavras, folhas de abóbora. Nós tínhamos isto. Estas chinhamunhuanes, essas amoras, estas papaias, eram o nosso quintal, ou seja, o nosso fence, como se diz, era o nosso... Ok, não sei como é que se... já me esqueci agora. O nosso fence. Então, nós não tínhamos um muro, mas o nosso muro, de facto, era feito por estas árvores de fruta. E, uma vez ou outra, minha mãe ia ao bazar ou ao mercado para comprar peixe ou comprar aqueles camarões secos para preparar matapa. Matapa é folhas de mandioca, que se preparam no sul de Moçambique, são folhas de mandioca, porque no norte de Moçambique, matapa é tudo quanto é vegetal. Então, a matapa, que se juntávamos com coco, com amendoim, e ou camarão fresco ou camarão seco. E, de vez em quando, a minha mãe ia ao mercado para comprar feijão manteiga. Este feijão manteiga que nós usávamos, geralmente a minha mãe usava para fazer o quê? Para fazer sopa de feijão. E não era sempre. Isto se fazia geralmente em dias de festa ou geralmente aos domingos. Eu me lembro, a minha mãe usava o alguidar aí a moer. Não havia estas, como é que se chama? Blending machine, como se chama? Essas máquinas de triturar ou de moer. Não havia naquela altura. E não tinha mesmo conversa, nem tínhamos condições para dar. E era assim que a gente
se alimentava. Entretanto, depois de quando chega a independência e depois com um decreto que infelizmente não está em lado nenhum escrito, mas que dizia que nós, como vivíamos numa cidade, tínhamos que adotar os hábitos urbanos, fomos obrigados a cortar aquele quintal e transformar o quintal em cimento, dependendo das condições de cada um. Nós levamos muito tempo, só agora que, por exemplo, já temos um quintal de cimento. Mas, por outro lado, também, estes chimunhões não desapareceram apenas por causa desta urbanização, mas também acredito que pode ter influência dos fenômenos, destas alterações climáticas que nós estamos a verificar. Então, a primeira vez que eu vi a minha mãe ao mercado para comprar vegetais foi nos anos 80, porque nessa altura, de fato, o novo governo, depois da independência, foi liderado pela Frelimo, os seus discursos era que a urbanização não se compadecia com o desenvolvimento, com ter uma horta dentro da cidade. Então, é por isso que eu assisti tudo isso, os meus pais a cortarem estes chimunhões, ou os tais os blackberries, que são as amoras, de tal forma que, por causa de tudo isto, até há um pastor português que chegou a dizer o seguinte, que este país ficou tão... como se diz? Foi tão... não sei se posso dizer, amaldiçoado. É isso. Foi tão amaldiçoado que nem as galinhas punham ovos naquela hora. Mas hoje as galinhas já estão a fazer maravilhas. Olha, até as galinhas do meu filho já fazem ovos gêmeos. É uma coisa espetacular, né? Continuando, esta cidade onde eu nasci também me faz recordar as grandes cheias, as primeiras grandes cheias de 1978 e as cheias também do ano de 2000, que tudo isto em conjunto, de facto, terá alterado toda a paisagem e com efeitos sobre a produção alimentar. É interessante que a minha avó, infelizmente a geração de agora não tem este privilégio de ouvir histórias ou contos dos avós. Todos os contos que a minha avó nos falava estavam sempre associados a alimentos. Por exemplo, eu trago aqui três contos que têm a ver com os alimentos. Por exemplo, a história do homem que roubou a carne da mulher e dos seus filhos. A história do genro que dizia que não comia carne, mas ele uma vez não comia frango. Fizeram caril de amendoim, ele levou uma coxa, escondeu no chapéu e aquilo foi escorrendo, foi uma vergonha. E depois a história do homem que não queria partilhar o pão, ele escondia nos sovacos, e coisas escabrosas que a minha avó nos falava sobre alimentos. Mas tudo isso para dizer o quê? A mensagem, que só agora que estou a perceber, já adulta, que eu percebi que, primeiro, alimentos é algo que deve ser compartilhado. É por isso que muita gente continua a dizer, e isso é um estereótipo da África, que se diz que nós somos pobres porque onde come um, queremos que comam 10 pessoas. Mas esta é a nossa maneira de ser aqui em África. Pelo menos nos países onde eu tenho andado, a tendência é sempre essa, é um padrão. Nós partilhamos a comida. A comida não é algo que deve ser escondida. Se, na verdade, hoje escondemos a comida, etc., é pelas adversidades da vida, que alguns, de fato, fazem isso. O outro aspecto importante é para dizer que se eu como hoje, se eu como com alguém, no dia seguinte, de fato, é de ter uma razão para eu ficar preocupado. E isto também me fez lembrar e tentei associar com aquilo que, por exemplo, a Bíblia nos fala. Quem ler, por exemplo, o livro de Mateus 6,33, vai ver que é exatamente isso de aqueles que rezam o Pai Nosso. A gente diz que o Pai Nosso de cada dia não é o pão que vai ser toda a vida, não, é de cada dia. Então, nós vivemos um dia por dia, que às vezes faz muita confusão para aqueles que não conhecem a realidade africana. Então,
o tema em questão, o que nós cidadãos precisamos é de um prato de cima nas nossas mesas. Segurança alimentar é o vosso assunto. Então, a segurança alimentar é um conceito de agências de desenvolvimento, é um conceito de acadêmicos e é um conceito do governo. Em Xaixai, o que eu encontrei em relação a isto em 2017? Encontrei, por exemplo, que as pessoas que dizem segurança alimentar significa ter um escudo para comprar um saco de milho para a minha família. Isso já tinha dito antes. Segurança alimentar significa ter um prato de cima. Então, a partir daí, já serei segundo. A nossa dieta mudou nos últimos anos. Já não comemos quiabos, berinjelas, cacana, porque tudo se vende. Então, o mercado, na verdade, também veio dar um novo conceito de segurança alimentar. Há uma senhora que diz assim, alimentos são parte da nossa vida. Mas que alimentos são esses que vocês estão a falar? Você está a dizer que comer maionese, palone, borovosos é uma expressão africana que significa salsichas, comer hambúrgueres, comer galinha frita é alimento. Então, começa aí este debate, de fato, o que na verdade significa alimento. Então, foram estas definições que me levaram a repensar sobre a necessidade de incorporarmos abordagens qualitativas para melhor processão do conceito. Aliás, é um conceito em construção e em disputa por várias ciências. Todos nós estudamos isso e ninguém, dificilmente chegamos à razão. Mas o mais importante, de fato, é que, para mim, não é suficiente a usar as taxas, os indicadores, etc., sem podermos perceber. Porque, aliás, está lá na definição da FAO que é preciso incorporar a questão cultural. O conceito de segurança alimentar com foco na China. Bom, a outra questão que se vê, porque eu nasci em Xaixai, é uma cidade costeira, eu cresci a comer peixe, os meus irmãos comem mexilhão e ameijo, eu não como, sou alérgica a isso, mas como outros produtos do mar, cresci a comer chimunhão, munhane, tinzola, etc. Então, onde é que estes elementos entram na segurança alimentar? Hoje, quando estudamos segurança alimentar em Xaixai, pouco falamos sobre isso. Aliás, o tal peixe que eu cresci a comer, praticamente ele já não existe. Então, que tipo de alimentos chegam às nossas mesas? Essa é a grande questão que nós devemos sempre nos colocar. Então, quando nós estudamos isto, deixa eu concluir, quando nós estamos a estudar questões de segurança alimentar, vamos de uma vez por todas nos entendermos em relação ao conceito. É um fato que, em relação ao conceito, é fato que a fome e a pobreza podem definir o estado ou a situação de segurança alimentar. E isso é um fato que os cidadãos de Xaixai também têm direito de definir o seu estado de segurança alimentar. Portanto, não basta só aqueles modelos padronizados. Quando eu falo de Xaixai, em relação ao exemplo que eu estou a trazer aqui, mas o que eu quero dizer é que é um direito que todos nós temos de podermos definir o nosso estado de segurança alimentar. Em relação aos métodos, o uso de metodologia ou de instrumentos quantitativos que foram usados pelo AFSAN, HSP e UFISAN e outros meios de recolha de dados que estão sendo usados em Moçambique, como, por exemplo, o TIA, como, por exemplo, os próprios estes inquéritos demográficos de saúde, os inquéritos aos orçamentos familiares, os inquéritos múltiplos, indicadores múltiplos, inquéritos de segurança alimentar, etc. É preciso, de fato, demonstrar que, sim, eles são úteis a larga escala para estudar eles, mas a uma escala menor. Por exemplo, estou a falar de uma cidade média, porque a cidade de Xaixai é uma cidade média, até que o ponto de fato é que nós temos a informação que, na verdade, nos demonstra a situação real da segurança alimentar nestes lugares. Em relação às medidas, portanto, a medições, como é que nós medimos isso? Como é que nós entendemos que a importância da chima para uma família, a importância da cacana, a importância da maçã, que significa folha da abóbora, na dieta dos agregados familiares, como é que nós estudamos isso se, em contrapartida, nós estamos mais preocupados em saber se as pessoas comeram carne, se comeram, como se diz, bread, pão, se usaram óleo do cozinho. Quando se fala do óleo do cozinho, na verdade, que se questiona, é o óleo industrial.
mas nós temos o nosso próprio óleo. Até no sul de Moçambique há um povo, há um grupo específico, o grupo Shop, eles têm um óleo que é feito na base de mafurra e que serve para fazer uma série de cozinhados. Mas nunca ninguém pergunta isso. Quando falam do óleo de cozinha, estão a falar daqueles óleos processados. Depois, a questão estrutural. Quando falamos de segurança alimentar, na verdade, não temos como nos livrar de falar sobre que tipo de políticas que têm sido usadas e que possam garantir a segurança alimentar. Nós hoje somos dependentes da África do Sul. E o que a África do Sul despeja cá? Despeja os palões, os bravosas, os hambúrgueres, os frangos assados ou grelhados, etc. Se não estou erro, acho que foi há 3 anos ou há 4 anos. Nós tivemos um escândalo aqui, que inclusive foi preciso fechar, fazer a interdição da entrada de Palone, porque Palone estava envenenado ou qualquer coisa assim. Então, tudo isso, abrimos as nossas... quando falamos de políticas, significa que nós abrimos as nossas fronteiras, então tudo quanto se come lá do outro lado vem para aqui. Há alguns anos, acho que no início dos anos 2010, no início da década de 2010, havia uma altura que se fazia propaganda do frango do Brasil. E isso para dizer que nós tínhamos que deixar de comer o nosso frango para comprar o frango do Brasil. Ora bem, eu não sei se é possível fazer uma galinha zambesiana com o frango do Brasil. Então, se nós se permitíssemos que esses frangos do Brasil entrassem em Moçambique, nós íamos destruir a nossa culinária. A galinha zambesiana, que é muito conhecida, em todo Moçambique é conhecida. Tem a revoada. A revoada é um frango, é uma forma de preparar frango em ampula, que isso só é possível com galinhas, as chamadas galinhas cafriais. Não seria possível com frango. Desculpem, colegas do Brasil, mas essa é a realidade. Não é? As políticas também têm feito sobre isso. Não seria possível fazer uma revoada com o frango brasileiro. Então, tudo isso aqui. As políticas que permitem a abertura de fronteiras estão, ao mesmo tempo, a matar aquilo que é a nossa dieta alimentar e, consequentemente, isto vai ter efeitos sobre a segurança alimentar. E, por último, a academia. É importante que a academia desenvolva instrumentos próprios e adequados e ajustados à nossa realidade para poder estudar a questão da fome e a questão da segurança alimentar dentro dos agregados familiares e das comunidades. Colegas, terminei e pronto. Obrigada. Obrigado a você, professora Inês, por essa belíssima apresentação que já vai suscitando algumas perguntas por parte da sala, mas eu queria ressaltar assim, um ponto que me parece realmente importante, dois, que você sublinhou com ênfase na sua conclusão, é o desafio, primeiro, metodológico, que é extremamente importante para abordar esse tipo de temática. A gente tem que lidar com o qualitativo, com o quantitativo o tempo todo, e a necessidade também de articular as diversas escalas geográficas para abordar essa temática. A necessidade, ao mesmo tempo que um verdadeiro desafio, de se considerar hábitos locais, mas ao mesmo tempo de se posicionar numa situação cientificamente adequada para poder realizar comparações na escala de um subcontinente, de um continente, com países do resto do mundo. Eu achei muito bonita também a sua fala sobre sua experiência de criança lá em Xai-Xai, na província de Gaza, e isso nos lembra também a importância do espaço, da questão do espaço vivido, dessa questão da possibilidade que
da possibilidade de articular essa problemática da segurança alimentar a alguns dos conceitos, né, dessas correntes da geografia social, da geografia humanística. Enfim, você termina com também perguntas, né, questionamentos muito instigantes sobre as políticas públicas e quais políticas públicas, né, sejam suscetíveis de certa forma, respeitar os hábitos culinários das populações, mas também tem uma questão que me parece importante, a dimensão da sustentabilidade socioambiental desses circuitos produtivos de transporte e de distribuição. Ou seja, você levanta perguntas, questionamentos que são particularmente relevantes. Mais uma vez, obrigado por essa conferência de abertura de grande qualidade, que levanta, mais uma vez, questões super interessantes. Então, se você permite, agora a gente vai passar para o debate. Temos algumas perguntas e eu não estou surpreso que a primeira que tenha levantado a mão é a nossa querida colega da PUC Rio, a Karina, que é chefe de cozinha também. Então, Karina, você pode fazer a sua pergunta, Karina? Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Peço desculpa que eu não vou ligar a câmera, que eu estou cozinhando com pano na cabeça, igual uma maluca. Parabéns pela África, pela palestra incrível. Parabéns à professora, me sinto honrada de ouvir a história e o trabalho dela. Como o professor falou, eu sou brasileira, sou chefe de cozinha, historiadora, e daqui a 15 dias, se não me falha a memória e o nervosismo, eu defendo a minha tese de doutorado. Eu trabalho com o conceito de territorialidade, território, e cruzo com a categoria de consumo alimentar, né? Eu trabalho no período ali anterior à independência em Angola, trabalho especificamente com a cidade de Luanda, uns 30 anos da independência, né? Então, eu tento entender como é que esse consumo estava sendo atravessado por várias transformações que estavam acontecendo a nível mundial também. E aí eu comecei a perceber como que a geografia industrial, a reorganização da geografia, ela foi sobreposta, né, às classificações coloniais e como isso foi afetando a alimentação local. Eu trabalho, inevitavelmente, com documentos coloniais, mas fundamentalmente com entrevistas, né, porque eu percebi que eu não tinha como entender as estratégias cotidianas daquelas pessoas para garantir os seus alimentos em seus territórios, sem ouvir o que essas pessoas viveram naquele tempo, né, aquele local, aquele cotidiano. E aí, pensando muito nessas estratégias, quando a senhora fala da shima, né, que também lá em Mochico, em Angola, se chama shima, né, essa massa maravilhosa, super trabalhosa, técnica, cheia de saber, que é o fungi também, conhecido em Angola, é algo que se identifica muito com a minha pesquisa, né, que era muito o prato de sustento, o prato principal, o coletivo, o compartilhado, o que marca o território de diferentes formas, assim. Mas eu percebi ao longo da pesquisa que esse prato, especificamente, ele vinha sofrendo uma marginalização em função, por exemplo, da difusão do pão de trigo, né? E aí eu estou falando de uma geografia internacional, eu estou falando do que foi deliberado na conferência de Hot Springs, em 43, no Canadá, eu estou falando da FAO, estou falando de todas essas transformações dos Estados Unidos, enfim. Mas isso foi marginalizando a fuba de Bombó, especificamente, que fazia esse fungi, não o milho, porque era uma cultura obrigatória, internacional e tal, como um commodity, né? Mas eu queria saber da senhora, assim, se, por exemplo, outros alimentos, como a mandioca, que é o caso que acontece em Angola, eu imagino que acontece em Moçambique, todos os outros alimentos locais foram sofrendo essa espécie de marginalização em diferentes níveis. E eu queria saber da senhora se hoje, atualmente, existe essa continuidade, por exemplo, dessa sobreposição entre os interesses da geopolítica, geoindústria, de modo geral, marginalizando esses alimentos locais por meio de discursos científicos variados, porque na época que eu estudo era que a mandioca não era nutritiva, né? Não valia a pena comer aquilo, enfim, faz uma dilatação gástrica, enfim, vários argumentos. Eu queria saber se existe a continuidade desse tipo de argumento
para marginalizar esses alimentos locais, o que tem sido feito localmente pelas pessoas que têm essa relação afetiva com a materialidade do alimento, o que elas têm feito para barrar, né, para frear esse movimento. É isso, obrigada. Ok, Karina, é uma pena que não... vamos... Como é que é, Frederico? Respondo ou vou levando perguntas? Eu proponho que você responda nessa primeira. Sim, e depois vou tentar fazer blocos de 3 perguntas, tá? Pegando as perguntas do chat, tá bom? Muito bem, é verdade. Muito obrigada, Karina, e parabéns pelo fato de estar quase a defender o seu trabalho e por essa sua profissão, ser chefe de cozinha. É assim, se calhar é melhor falar mesmo em termos históricos, o que é que a nossa comida significa. Comer caracata, comer chima. E, na verdade, permitam que eu vos diga, nós começamos a popularizar o comer chima mais fundamentalmente, sobretudo nas áreas urbanas, por causa da fome, porque não havia arroz, não havia outra alternativa. Então, tivemos que nos sujeitar a comer a chima. E estou a falar do período pós-independência. Mas, por outro lado, também, é que já desde o tempo colonial, a chima era considerada comida para selvagens, ou melhor, pessoas não aculturadas. Então, nós comíamos chima porque ainda vivíamos na floresta. Então, por essa razão que o comer chima era sempre num lugar, era visto como uma pessoa não civilizada. E para aqueles que não sabem o que significava o conceito de civilização, significa quem que não era civilizado? Aquele que em sua casa falasse a sua língua nacional, era proibido falar a língua nacional. Aquele que andasse descalço ou andasse de chinelos, porque na concepção portuguesa, chinelo é só para o quarto e para a casa de banho, ou aquele que não falasse português. E também não comer garfo e faca. Não sei se já repararam que é sempre a tendência nós sempre usarmos os 2 talheres, usar o garfo e faca, porque isto nos foi inculcado pelo sistema que se nós não usássemos garfo e faca, se nós não falássemos a língua portuguesa, se nós não fôssemos católicos, se nós não comêssemos arroz, éramos considerados, de facto, selvagens. Então, indo para esta questão concreta que colocou, na verdade, o que eu tenho visto é que em relação à chima, ou em relação à caracata e outros alimentos que são tipicamente nossos, agora passaram a constituir aquilo que eu diria, it's a fashion, quer dizer, está na moda comer, e são as pessoas de um certo estatuto que agora, quando vão ao restaurante, querem comer macapa, porque querem comer chima, etc. Mas tudo isso para dizer o quê? Eu quero variar a minha refeição, porque eu em casa como todos os dias peixe, todos os dias como carne, como frango e por aí em diante. Agora, o que está acontecendo, na verdade, é a influência do capital, que nós, de fato, somos obrigados a consumir aquilo que é a África do Sul. Já nos convenceram que nós temos incapacidade de produzir os nossos alimentos. E, para tal, nós temos que importar. E eu até digo, em algum momento, na verdade, quando se fala da Covid, a Covid veio resolver, em certa medida, a nossa dependência à importação dos alimentos. Porque com as restrições de circulação, a fronteira também foi fechada há algum tempo e continua, já não há tanta liberdade de atravessar a fronteira. Então, que alternativa nós temos? Beterraba. Eu em casa, por exemplo, estou cheia de beterraba, que já nem sei o que fazer com a beterraba, porque é a beterraba que produzo da minha vamos lá dizer, da minha machamba. Alface, tenho alface até agora, todo ano. Laranjas tenho, tudo isso por quê? Porque eu já não preciso de comprar esses alimentos da África do Sul. Então, a Covid, se em algum momento está a levar-nos a termos que consumir aquilo que é nosso. Cada vez mais, eu digo não por experiência de estudo como tal, mas por aquilo que eu vejo, a tendência do mercado. É tão normal agora a venda de batata doce, é tão normal a venda da mandioca nas ruas da cidade de Maputo. Isto leva-me a crer que eu, por exemplo,
pão dispenso. Ao pequeno almoço, eu como batata doce ou como mandioca. E é isso que eu falo, os meus estudantes que estão aqui, que confirmem. Eu, todos os dias nas salas de aula, eu falo, parem de comer esses alimentos tóxicos. Comecem a trazer como vosso lanche escolar, ou merenda, como queiram chamar. Comecem a trazer mandioca e batata doce. Mas o que estava acontecendo? Por que o estudante tinha receio de trazer isso? Porque convenceu-se que trazer batata doce ou trazer mandioca para a universidade é alguém que vem do mato. Mas eu, nas minhas aulas, desde o primeiro ano até o último ano, os meus estudantes que estão aqui, eles confirmam, eu falo que vocês têm que parar de comer pão, vocês têm que parar de comer hambúrgueres e passem a comer mandioca e batata doce. Na verdade, é isso que a Karina disse, né? Que estes discursos políticos, em algum momento, de fato, estavam a separar-nos daquilo que são os nossos alimentos. Mas eu acredito que com as campanhas que nós estamos a fazer dentro de casa, os filhos vão influenciando os outros, algum momento vai chegar lá a mensagem que vamos passar a comer os nossos alimentos. Há uma coisa nas escolas primárias, isto para mim é que era o maior crime. O que é que se vende nas escolas primárias? Não sei se, em português, não sei como é que se diz. Cheese puffs, knickknacks. É isto que se vende. Aquelas coisas que são várias cores, amarela, cor de laranja, etc. A criança come aquilo está cheio de índice de sódio muito elevado e de gorduras. E eu quero saber, no estudo nós fizemos sobre segurança alimentar, os primeiros estudos que nós fizemos, e nós, inclusive, fazíamos perguntas associadas ao tipo de doenças que as pessoas tinham. O resultado deste estudo mostrou que até os bairros pobres, as pessoas já estão com doenças, as antigas doenças dos ricos, as doenças cardiovasculares, o índice de diabetes já está a aumentar a nível dos pobres, exatamente por causa do consumo deste tipo de alimentos. Desculpa ter ultrapassado a resposta, mas é isso sim, Karine. Há alguns que já têm consciência do que é que devem comer, de fato já estão a trazer aquilo que constitui a sua dieta alimentar. Infelizmente, eu já não tenho que comer aqueles frutos que eu cresci a comer, não é? Porque a urbanização destruiu tudo isso, esse munhamunhane e as amoras. Mas eu, há 2 anos, estive no Niassa, que é uma província que está no norte de Moçambique, eu trouxe uma planta de amora, já plantei, e parece que já está a dar o resultado. Vamos ver, isso vai recordar a minha infância. Obrigado, professora Inês. Então, temos agora 3 perguntas que chegaram pelo chat. Uma da doutoranda Julieta, que pergunta se, após a independência em 1975, se proibiu o cultivo nos quintais moçambicanos. Ela lembra que a mãe dela passou a frequentar cada vez mais o mercado. E hoje, o que recomenda aos moçambicanos, do ponto de vista da lógica do abastecimento em produtos alimentares. Então, essa era a pergunta da Julieta. A outra é da Muriel, que escreve: bom, muito obrigado por essa interessante apresentação, me desculpe, mas eu tenho outro compromisso, mas eu queria fazer um comentário. Os estudos baseados no conceito de bem-estar alimentar podem contribuir a dar mais espaço às experiências das pessoas expostas à insegurança alimentar e às autoavaliações do estado de bem-estar em relação à alimentação. E, enfim, temos a terceira do Geraldo, doutorando da Beira, em Moçambique. Boa tarde, professora Inês. Parabéns pela apresentação e conhecimentos partilhados. A pergunta dele, ele pergunta se você acredita que a agricultura continua sendo a base do desenvolvimento de Moçambique. Então, são essas 3 perguntas do Geraldo, da Juliette e da Muriel. E, em seguida, vamos
fazer uma nova rodada com o Wellington, abrindo com o Wellington. Sim, ainda bem que a Julieta trouxe esta questão da proibição dos alimentos nos quintais. Era, portanto, nas áreas urbanas, né? Mas isto também, por que agora, acho que já repararam que as varandas agora nós já temos vasos, e os vasos não servem para flores, agora os vasos a gente põe as plantas aromáticas e por aí em diante. Porque é assim, o sistema funciona assim. Foi preciso, por exemplo, vou falar de uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Foi preciso, na altura, né? Melinda Gates, quando veio a Moçambique, ela estava calçada de chinelos, foi visitar o Centro de Estudos em Saúde. Então, aí começamos a perceber, se a Melinda Gates, que é uma das mulheres mais ricas na altura, mais rica da América, ela pode andar de calçada de chinelos, então significa que não há razão eu ter receio em calçar chinelos. Foi preciso uma Angelina Jolie também andar de chinelos nas ruas de Nova Iorque ou qualquer outro lugar aí, para a gente começar a perceber que, afinal, o chinelo não tem nada a ver com civilização ou com incivilização. Então, a mesma coisa em relação aos alimentos. É preciso que lá o Global North comece a trazer novos comportamentos alimentares para hoje podermos perceber que a carne vermelha faz mal. Porque nos inculcaram que é preciso comer carne porque só comendo carne vai deixar de ser selvagem. Não coma matzau. Porque é assim, nós que comíamos matzau sentíamos inferiores. Por quê? Porque matzau era comida de pobre. Mas hoje está matzau, com folhas de abóbora, aos poucos já está a ficar alimento dos ricos. É alimento de pessoas que podem comprar. Então, tudo isso tem a ver com como é que o Global North vai como é que se diz, vai moldando as nossas mentalidades. Então, hoje, na verdade, o que está acontecendo é que aos poucos as pessoas já estão a fazer. E a outra coisa que eu costumo dizer aos meus estudantes de arquitetura é o seguinte: vocês já têm que começar a repensar as varandas que nós tínhamos. Eram varandas em que se ficava na varanda, né? Sentado na cadeira, depois do almoço, a jiboiar, como se costuma dizer. Hoje é preciso dar um outro destino às varandas. Vocês têm que pensar que novo tipo de arquitetura que nós precisamos para a nossa cidade, considerando que nós passamos a maior parte do tempo fora de casa. Eu pergunto, há certos compartimentos que hoje eu costumo perguntar: para que hoje serve a sala de visitas? Para que serve a varanda? Nós estamos a maior parte do tempo fora de casa. Então, isto também se assemelha também àquilo que nós comemos. O que nós estamos a comer? Por que hoje somos obrigados a consumir muito pão? Por quê? Por uma razão muito simples, porque é a coisa mais fácil de fazer. Pega o pão, parte ao meio, mete o que tem que meter lá, faz um maçante. Agora, tentar cozinhar a chima, cozinhar o arroz, cozinhar a sopa de feijão que a minha mãe fazia sempre aos fins de semana, fazer um caril, leva o seu tempo. Aliás, a Karina, que é chefe, ela sabe muito bem, isso leva o seu tempo. E não só, quando é que nós temos tempo para poder consumir isso? Bom, em relação a Muriel, eu entendi que era mais uma sugestão, uma contribuição para o estudo. O jovem, o estudante da Beira, fala de que se eu acredito ou não, se eu acho que a agricultura deve continuar a ser a base do desenvolvimento. Aos níveis em que nós estamos, e considerando também o chamado crescimento populacional, não creio que a agricultura por si só ela seja a base. Mas nós temos que reconhecer que ainda a grande parte da população moçambicana, se não estou em erro, acho que por aí 70% da população é aquela cuja atividade é agricultura. Então, o que é que tem que ser feito? É necessariamente melhorar as técnicas da produção agrícola, porque o que está acontecendo neste momento é que a população, grande parte da população, ainda usa técnicas rudimentares. Mas eu não posso falar de técnicas sem também falar do melhoramento de infraestruturas, do melhoramento do mercado, porque sem isso não tem como. Eu tenho o privilégio de viajar bastante. Eu conheço o meu país
eu como trabalhei sobre migrações, minha tese foi sobre migrações forçadas, e também faço estudos transfronteiriços, isso me obrigou a visitar todas as fronteiras deste país. E conhecer, pelo menos, em cada província, pelo menos conheço dois ou três distritos. Em 2019, mesmo agora, esta viagem que eu fiz a Nacala, a ilha de Moçambique, no Suril, encontrei uma realidade, de facto, é chocante, e isso tem a ver, não é porque não se produz, exatamente porque não tem infraestrutura de que leva até o mercado. Em Niassa, em 2019, eu fui a Niassa no trabalho, fui com colegas da Universidade de Dublin e fomos visitar a Universidade do Lúrio. Eles têm uma faculdade, a Faculdade de Agronomia é um Nango. Fui ao mercado. Eu não acreditei naquilo que eu vi no mercado. O mercado de Lixinga tem morangos. E aqui no sul de Moçambique nós importamos morangos da África do Sul. No mercado de Lixinga encontrei 5 tipos de feijões em termos de cores. Tinha feijão amarelo, verde, castanho, preto e branco. E esses feijões são produzidos na província de Niassa. E não chegam, porque precisariam de 2.000 e tal quilômetros para poder chegar à cidade capital. Cidade de Nampula, e também vi em Mussurilo, vi na ilha de Moçambique, vi também em Nacala, produz-se batata reno. E batata reno sem aditivos, sem fertilizantes, e que dura mais tempo. E essa batata não chega, por exemplo, às grandes cidades. O que eu vi? Quer dizer, vi tanta coisa que, na verdade, o que está a faltar é mercado, o que está a faltar é infraestruturas de transporte, porque, infelizmente, e achei aquilo caricato e uma aberração tal. Pessoas de Maputo entraram no avião com caixas de quê? De morangos. O avião ficou a cheirar, porque estavam a levar morangos do Niassa para Maputo. Liches são produzidas em Manica, mas nós, os outros, ainda compramos liches da África do Sul. Banana, que é produzida aqui a dar com o pau, como se costuma dizer, mas nós ainda precisamos de importar. Então, isto para dizer o quê? Que, na verdade, a agricultura como tal, aos moldes como está sendo utilizada, está sendo desenvolvida, não teríamos como dizer que seria a base do desenvolvimento de Moçambique. Precisa de haver um investimento, de facto, para transformar esta agricultura que nós temos numa agricultura mais produtiva. Ok. Obrigado, professora Inês. Agora tem o Wellington, que tem uma pergunta, uma observação. Eu queria saber se ele prefere falar ou se eu leio a pergunta. Ele não se... Olá, Karina. Olá, professor. Olá, todo mundo. Oi, Wellington, tudo bem? Bom dia. Vou te deixar falar, tá? Não, é basicamente, primeiro agradecer a apresentação da professora, maravilhosa, e eu queria ouvir um pouco sobre as cadeias produtivas globais e o quanto elas matam as economias locais, né? É mais ou menos essa a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, Desculpa, as Wellington. cadeias produtivas que? Desculpa, não percebi. Cadeias produtivas que? Locais. As cadeias produtivas globais matam as cadeias produtivas locais, né? Matam a produção das comunidades. Exatamente, sim. E temos também uma outra pergunta do professor Rosenberg, da Universidade Federal de Tocantins. Rosenberg, bom dia, você pode falar. Bom dia, professor Frederico. Parabéns aí ao professor Fred, ao todo o grupo pela organização do Seminário África, aos colegas presentes, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Parabéns, professor Inês. Eu fui anotando aqui uma série de palavras na palestra da senhora, muito boa, e eu, né, já venho acompanhando as suas falas, os seus textos, é uma honra. E a senhora falou muito a respeito, dentro do conjunto de falas relacionadas, nós temos no Brasil também o tema ligado à obesidade, né? Seja da obesidade infantil à obesidade adulta,
mas eu queria... Que nome a senhora daria, ou como a senhora categoriza algumas expressões, né, trazidas aí pela senhora, né, que relacionada à colonização, selvagem, conhecimento, alimentação, segurança alimentar, acesso à terra, comida, água, né? Será que esse seria Aí eu pergunto para a senhora, como que nós podemos chamar isso pela geografia, ou como a senhora mesmo diz, pelo o campo de um conjunto de outras ciências humanas? Esse neocolonialismo, ele estaria a todo momento se reinventando, professora, e isso reverberando, refletindo nos pratos, né? E aí, se a senhora me permite, dos moçambicanos e de nós brasileiros também. Muito obrigado. Ok, obrigada. Como é que eu faço, Frederico? Professor Inês, você pode responder as duas perguntas, tá? Porque não tem mais por enquanto, tá? Ok. Não, a Karina levantou a mão aí. Sobre a questão das cadeias produtivas globais. Agora sim, ela vai fazer mais uma pergunta, ela está empolgada. Pode falar, Karina. Muito bem. Sobre as cadeias produtivas globais e as locais. Vamos usar aquele conceito nosso da geografia. Não é que nós estamos no contexto da divisão geográfica internacional do trabalho. Então, nós, como produtores de matérias-primas, nós produzimos apenas aquelas matérias-primas industriais. Não nos foi dado e continua a não ser nos dado o direito de produzir alimentos. Então, começa tudo aí. Vou dar um exemplo do que aconteceu mais ou menos no princípio da década de 2010. A cidade de Chokwe, uma cidade ruralizada, na verdade, que está mais ou menos à mesma distância que a cidade de Xai-Xai, a 210 quilômetros, é produtora de tomate. E nesse ano, já não me lembro qual ano que foi, mas foi na década de 2010, produzir tomate em grande quantidade. Então, houve um consenso, houve um acordo que os produtores, os vendedores, fizeram uma espécie de entourage, o quê? Uma espécie de coluna. Coluna de viaturas, de caminhões, que foram transportar aquele tomate de Chokwe para poder ser vendido na cidade de Maputo. Guess what? Como se costuma dizer? Isso impediria que entrasse o tomate da África do Sul. E a África do Sul ficaria sem mercado. Olha, em menos de uma semana foi detectado a famosa doença da mosca no tomate. E assim foi proibido a entrada do tomate para a cidade de Maputo e voltamos para aquela situação normal. Importar tomate da África do Sul. Então, é isto mesmo, porque nós continuamos dentro deste processo. Somos produtores de matérias-primas, mas não temos como produzir produtos alimentares. Então, o pouco que a gente produz não tem como garantir reservas. E nós, inclusive, há um outro exemplo. Estou cheia de exemplos. Eu gosto mesmo de dar muitos exemplos. Temos o caso do milho. Milho é a base da alimentação de uma grande parte da população moçambicana, sobretudo nas áreas rurais. A província de Niassa, mais uma vez, produz milho, só que não tem como trazer para cá. Niassa e Zambésia. Então, o que eles fazem? Vendem milho para o Malau. Então, Malau recebe o milho de lá e a que preços é que este milho é vendido. E depois, o problema no meio disto tudo é que eles vendem e não garantem reservas para aquelas épocas em que não há milho. Então, é exatamente isto. Isto está mais do que claro, saber que a produção global, a economia global, ela vai impedir o avanço da economia local. Agora, o problema, a questão do Rosenberg, são tantas coisas, vou tentar separar em função daquilo que eu, na verdade, percebi. Uma delas falou da obesidade, sim, é uma realidade, nós temos obesidade. E depois também fala, pronto, dos vários conceitos que eu fui
eu fui usando, mas, acima de tudo, o neocolonialismo. O falecido presidente Samora Machel, que foi o primeiro presidente de Moçambique pós-independente, ele dizia o seguinte: nós estamos independentes, mas muitos de nós ainda continuamos com a cabeça no Mboweni. Mboweni significa Lisboa. Ainda estamos com coisa e tal. E, inclusive, há umas sátiras que ele sempre falava. Que livro é esse? Kwame Nkrumah. Ok, neocolonialismo, ok. Kwame Nkrumah, que é um dos nossos grandes africanistas. Sim, ele dizia isso, que a questão, de fato, nós somos independentes, até hoje, de fato, dá para questionar se, de fato, nós somos independentes, e se este conceito do neocolonialismo, porque quando eu aprendi o neocolonialismo, dizia assim, nós estamos independentes politicamente, mas continuamos dependentes economicamente. E aí se chama neocolonialismo. Isso foi um professor alemão que me ensinou isso. Mas, na verdade, mesmo politicamente, eu não sei se nós estamos independentes, porque é questões de políticas agrícolas. Nós temos que depender do Global North. Em relação a qualquer coisa que o Moçambique tem que fazer, tem que continuar dependente do Global North. Então, em outras palavras, nós continuamos, de fato, não estamos independentes. Não existe, para mim, refletindo bem, tentando ser franca, não existe para nós este conceito de neocolonialismo. Até para resolver uma questão interna, que é a situação da guerra lá no norte, nós tivemos que depender de alguém que tem que dizer, não, vocês têm que trazer uma força internacional para vos ajudar a resolver esta situação. Então, honestamente, tentando responder aí a esta pergunta, eu diria que são tantas coisas e isso me obrigaria talvez a uma outra palestra, mas o que a essência fica aqui é que o fato de continuarmos dependentes transforma todas as iniciativas são reduzidas à escala zero. Parece que nós não temos como avançar sem recebermos instruções de um outro lugar, neste caso do chamado do norte global. Infelizmente, e eu acho muito interessante quando as pessoas falam, criticam que vocês, os moçambicanos, eu acho muito interessante porque parece que é só Moçambique que está nessa situação, mas não é verdade. Toda a África subsaariana está como ela. A única diferença, de fato, é porque, pronto, Moçambique está em guerra, Moçambique não sei o que, essas coisas. Mas, na realidade... Alô? Cosme, por favor. Então, o que acontece, na verdade, é o que estamos a viver hoje em Moçambique. Também se vive no Quênia, no Ghana, no Uganda. Eu já viajei em muitos desses países africanos e eu olho assim, não, isto aqui não é diferente daquilo que está acontecendo no meu país. Desde os países do Magreb, já visitei, e grande parte de alguns desses países da África subsaariana já os visitei. Então, bom, só que, pronto, infelizmente, é que nos indicadores internacionais, nos relatórios, sempre é Moçambique. Moçambique é o país mais pobre do mundo. Moçambique é isto, Moçambique é aquilo outro. Mas isto não é só um problema de Moçambique, é um problema da África subsaariana. Os outros, bom, ainda escapam, porque, pronto, estão lá da África, a tal África do Magreb. Não sei até que ponto é diferente, mas já estive com colegas tunisinos, colegas marroquinos, e ouvi aquilo que falam, mas isso também nós estamos a passar lá, então vocês não são tão diferentes de nós, como pretendem dizer que são diferentes. Rosenberg, não sei se eu percebi a sua pergunta, mas o que me ocorreu falar neste momento foi exatamente isto. Yeah. Okay. E obrigada por ter esse livro de Kwame Nkrumah. Na semana passada, não, foi há 2 semanas, antes de eu viajar, eu falei sobre a política da diáspora, porque o meu país quer finalmente definir uma política da diáspora, e uma das pessoas que também não tinha como não falar dele foi o Kwame Nkrumah, não é? Porque é um dos africanistas, ou o que tinha os ideais de uma África unida, formar ele, mais tarde o Gaddafi e tantos outros que tinham a ideia de falar
constituir-se os Estados Unidos de África. Obrigado, professora Inês. Se você permite, agora a gente tem um último bloco com 3 perguntas, tá? Se você permite, tá? Então, eu pedi para todo mundo ser bastante conciso e sintético, tá? Nas colocações. Então, primeiro a Karina, depois o Gwambe, o José Gwambe. Eu não sei se ele vai querer fazer a colocação ao vivo. Tá. E a Lucildina, que escreveu sua pergunta no chat. E em seguida vamos nos despedir, tá bom? Então, Karina, por favor. Ficaria aqui mais uns 30 anos conversando com a professora. Professora, eu queria fazer uma sobreposição, né, um cruzamento que vai além da questão da disponibilidade de alimentos e passa também pela questão do nível socioeconômico da população, que é uma questão que a senhora trouxe nas falas anteriores, passa pelos quintais, tem a ver com pão, que é o como fazer os alimentos, como preparar os alimentos, né? As pessoas que eu entrevistei, por exemplo, elas sabiam fazer porque tinham aprendido com a mãe. E aí a gente já está falando de uma limitação desses quintais, uma nova lógica do tempo, atravessando essa não possibilidade de conhecer como fazer, né? E quando eu falo do saber técnico, eu estou falando de um saber ancestral, um cotidiano, tradicional. Como é que faz isso, né? E como é que a gente faz hoje em dia para recuperar esse conhecimento de como fazer um frango zambesiano maravilhoso com outro frango que não brasileiro, por exemplo, que não se ofende com isso, que é história e cultura. Eu queria saber um pouco sobre isso. Eu ia trazer um outro, desculpa, é que às vezes eu sou muito emotiva, né? Então, às vezes não permito que os outros falem, por isso eu peço desculpa, Frederica, eu vou ter que tentar responder imediatamente a Karina. Eu não sei se nesse contexto em que a gente vive, de fato, a gente tem como ensinar. Eu me lembro, quando eclodiu o corona, né, Covid em Moçambique, o primeiro estado de emergência, porque não estávamos preparados mesmo, ficamos em casa. Eu tenho uma neta de 7 anos, ela tinha que participar das aulas online, mas ao mesmo tempo dizer, eu preciso de fazer alguma coisa com esta miúda. Então, o que eu fui fazer? Fui buscar agulhas de tricô, agulhas de crochê, agulha para bordar, para ver se eu ensinava. Então, foi preciso ver Covid para eu poder ficar enclausurada, para eu poder ensinar a minha neta isso. Então, é a mesma situação que, de fato, para hoje nós podermos ensinar aos nossos filhos sobre esta culinária, é preciso, de fato, que a gente fica em casa, com a situação que o capital não permite. Nós vivemos num sistema que nos coloca todos no mercado. Temos que estar a labutar para poder ter dinheiro para trazer em casa. Então, quando a gente chega em casa, de fato, já está cansada, nem vontade. Às vezes, a minha filha me perguntava, mãe, como é que se faz isso? Isso, olha, eu vou te ensinar amanhã, vou te ensinar, e o tempo foi passando. Agora, pelo menos, temos o Google, não é? E eu costumo dizer, querem saber fazer como se faz a matapa? Vá ao Google, o Google ensina. Quer saber? E aparecem pessoas como a Karina. Eu tenho visto, tenho aprendido novos pratos, porque pessoas como a Karina sempre vão colocando na internet, no YouTube, vão colocando como fazer as coisas. Mas isso só é possível para quem tem acesso à internet, não é? Para aqueles que não têm acesso à internet, dificilmente vão poder aprender a fazer esses pratos. Obrigado, professora Inês. Então, agora a gente vai ter, não sei se o professor José Gwambe quer falar, e em seguida, então pode fazer a sua pergunta, e em seguida, esqueci o nome dela, Lucildina. Tá bom? José, bom dia. Boa tarde para você. Boa tarde aqui em Moçambique, bom dia aí. Bem, vou fazer falando que é para aproveitar o momento para cumprimentar a todos, em especial a professora
Inês, parabenizá-la pela grande palestra que trouxe aqui, o grande conhecimento também que partilhou aqui conosco. Bem, a minha questão surgiu no contexto da apresentação dela, foi analisando os exemplos, foi trazendo a situação, que é a situação real de Moçambique, e me ocorreu pensar o seguinte e perguntar qual é a visão da professora Inês, considerando, né, o sistema de produção vigente e dominante neste momento, que é o capitalismo, né? Será que é possível garantir uma produção e um desenvolvimento da economia local nos países do terceiro mundo, considerando essa grande pressão que o capitalismo traz sobre o mundo de uma forma geral, mas pressão essa que é muito maior entre os países subdesenvolvidos ou os países do terceiro mundo, e Moçambique não escapa disso. Talvez essa grande dependência, no caso de Moçambique, e sobretudo do sul de Moçambique, em relação à África do Sul. E a minha questão mesmo é, será que é possível mudar este cenário dentro deste quadro do sistema de desenvolvimento capitalista? E muito obrigado. Parabéns mais uma vez, professora Inês. Inês, se você o permite, eu vou ler a última, vai ser a última pergunta, tá? Da Luciudina. Então, parabéns aos organizadores, obrigado. Apresentação muito boa, parabéns, professora Inês. Sou moçambicano, estudante da Federal do Rio Grande do Sul, e realmente Moçambique é um país que produz muitos cereais e frutas, mas ainda tem alguma coisa que tem falhado, não sei por parte de quem, para poder valorizar e incentivar na questão do consumo do produto local, que é mais saudável comparando ao que recebemos da África do Sul, que contém muitos agrotóxicos. Tá? Então, tem uma questão relativa à subvalorização de produtos locais e à importação de produtos sul-africanos com muitos agrotóxicos. Mais uma vez, será a última pergunta. Tá? Ok, obrigada. Vou começar pelo Gwamba. Bom, colocou uma pergunta que eu não tenho capacidade nem condições para responder, mas eu iria, talvez, ainda bem que Gwamba é moçambicano, se leu ou teve a oportunidade de ler as causas da guerra dos 16 anos, que uns chamam de guerra civil, outros chamam de guerra de desestabilização, ou guerra dos 16 anos, deve ter percebido qual foi o motivo desta guerra. Porque Moçambique estava enveredado com o sistema socialista e que se julgava e acreditava-se que o sistema socialista era um modelo de desenvolvimento adequado para nós, a terra seria de todos, e todo aquele discurso. E por causa disso, milhões de pessoas foram mortas, 4 milhões e tal de pessoas ficaram na condição de deslocadas eternamente, cerca de 2 milhões na situação de refugiados nos países da África Austral. Então, pensar que existe, eu honestamente não tenho resposta para isto. Como é aquilo que eu também costumo dizer sobre a nossa União Africana, né? Nós criamos a União Africana, certo? Organização da Unidade Africana antes, agora a União Africana, certo? A mesma União Africana vai pedir aonde dinheiro? Vai pedir dinheiro ao FMI, vai pedir dinheiro à União Europeia, e esse dinheiro é para quê? É para combater esses países. Então não faz sentido, não vai acontecer isso. A forma como estamos... Então, como dizia o meu professor, o falecido professor John Osho, ele dizia... African Union is a jamboree. Jamboree significa uma grande festa que os chefes de Estado se encontram lá, vão conversando, porque, na verdade, nós não temos, não sei se existe tal capacidade de podermos mudar. Vamos fazendo aquilo que a gente faz, né? Até, aliás, existe uma outra forma que se diz que os historiadores dizem que se nós conseguimos vencer o colonialismo, não foi necessariamente porque tínhamos armas fortes, etc.,
mas que o africano ou moçambicano, no caso concreto, sabia fazer aquilo que fazia o quê? A técnica de quê? De resistência passiva. Tão simples quanto isso. Então, não sei se esta é a melhor forma, mas os historiadores acreditam que isto também ajudou para combater o colonialismo português. Pronto, o capitalismo é assim mesmo, não sei. E está tão forte que, se calhar, a resposta que eu iria dar sobre isso, nós temos que pensar em outras alternativas, que na academia não se fala, né? Que a única coisa que nos resta é só apenas confiar em Deus, que Deus é que, de fato, vai mudar isto, que com a segunda vinda de Jesus Cristo é que vai transformar esta situação. Mas, é claro, falar isto dentro da academia é uma heresia, dentro da academia ninguém aceita, mas o que é que nós vamos fazer? Já tentamos tudo. Este país, Moçambique, eu volto outra vez a falar, isto é um grito de socorro. Hein? Em 46 anos, Moçambique nunca teve paz. Hein? São 16 anos de guerra. De novo, estamos a ser cortados pescoços. E para adicionar esta situação de estabilidade militar, Moçambique está a sofrer impactos nefastos de fenômenos naturais. Então, para onde é que vamos? Sou eu, tu, como dizem os sul-africanos. Onde é que nós vamos? É tudo que está sendo tentado, mas o país, na verdade, está numa situação tal que... E o povo vai reclamando, porque, como se diz, né? Numa casa onde há fome, todos gritam, ralham e ninguém tem razão. Estamos a tentar resolver, olha, aqui é o Limpopo, estamos mais ou menos calmos em relação ao Limpopo, mas no próximo ano não sei o que vai acontecer em relação ao Limpopo. E tudo isto coloca em causa as iniciativas que o país queira usar, qualquer iniciativa que queira dizer. Ok. Em relação a incentivar o consumo de produtos locais, é uma coisa muito simples. É alguém que está a fazer doutoramento, acho que é moçambicana, né? A terceira pergunta. Se eu pegarem duas maçãs, mostrarem duas maçãs, uma sul-africana e uma maçã moçambicana, sabe o que é a maçã que nós vamos comprar? Vamos comprar a maçã sul-africana. Por quê? Porque nós somos... A nossa visão, a nossa vista, ela é formatada, né? É formatada porque pelo belo. Esse discurso de que o interior é que serve, o exterior não, isso aí é só para inglês ver, como se costuma dizer. Nós olhamos para o exterior. Maçã sul-africana, toda bonitinha, vermelhinha, e não tem furinhos, etc. Pega a maçã moçambicana, toda pequenininha, cheia de furinhos. E ninguém vai comprar isso. Então, porque o mercado, ele nos mostra assim, que nós temos que comprar coisas bonitas. E é por isso que também nós... Não, nem vou falar, porque isso já estaria a entrar numa outra área. Mas, infelizmente, o que eu posso dizer em relação a isto vai sobreviver quem pode, né? E, infelizmente, os alimentos naturais são muito caros. São muito caros comparado com estes alimentos processados. E o dinheiro está a escassear, né? Mesmo nós que somos os mais bem pagos em Moçambique, quando falo no setor da função pública, os docentes universitários são os mais bem pagos, mas não conseguem chegar até pelo menos 15 dias com o salário que tem, né? Então, vamos comprando essas coisas, esses alimentos processados, mas temos a consciência de que isso vai nos fazer mal. Mas, em contrapartida, também, é interessante, no grupo do WhatsApp do meu departamento de Geografia, aquilo a gente fala de tudo, desde a ciência, mas também é um lugar em que nós fazemos o advert dos nossos produtos. Uma colega estava a vender patos, já agora fica a saber que é uma colega do departamento de Geografia que está a fazer patos, que está a vender patos que ela é que cria. Eu tenho frangos, alguém faz bolos, alguém tem porcos, então isso significa que nós já estamos a ter consciência de que
depender do mercado, aquilo que o mercado nos vende, não é suficiente. Nós também temos que ser autossuficientes. Essa é uma das estratégias, calhar seja a resposta que podemos dar a esta pergunta que me foi colocada. Parabéns pelo elogio aos circuitos curtos e à microescala, professor Inês. Então, eu agradeço mais uma vez assim, pela disponibilidade em palestrar para a gente. Sabemos que sua agenda está muito cheia, mas foi uma bela conferência sobre essa problemática muito estratégica para tanto para o desenvolvimento macro quanto para a escala macro da qualidade micro da qualidade de vida dos moçambicanos e do resto da humanidade. Então, muito obrigado mais uma vez, professora Inês. Eu acho que você merece nossos aplausos por essa conferência e essa participação. Obrigada. Tchau. Tem uma outra conferência que tem que falar. Só para ficarem sabendo, sexta-feira eu vou falar sobre violência contra a mulher e rapariga. Esta é a vantagem de ser geógrafo. O geógrafo sai de um sítio para o outro. Fala da mente, fala de violência, fala da HIV, fala das migrações. É por isso que eu gosto de ser geógrafo, né? Ok, obrigada. Então, muito obrigado, Inês. E, além disso, eu posso pessoalmente testemunhar que ela cozinha muito bem, a professora Inês. Cozinha perfeitamente. Tá? Bem, então, obrigado também a todo mundo. Tem que me encontrar com a Karina, né? Pode marcar, vou tomar a segunda dose e vou aí, já, já. Obrigada. Okay, obrigado tchau. a todos os seus colegas, aos doutorandos da UP, aos alunos da UEM, enfim, a todo mundo, tanto no Brasil quanto em Moçambique. Agora a gente vai ter uma segunda mesa e um espaço que abrimos para a Associação dos Geógrafos de Moçambique. Vai começar daqui a uns 5 minutos nessa mesma sala. A gente vai ter alguns representantes da geografia moçambicana que vão falar sobre os desafios que se colocam para a geografia moçambicana. Então, o que vou fazer? Eu vou me despedir provisoriamente, eu vou parar a gravação e depois vamos começar a gravação da segunda mesa depois de sua instalação. Obrigados a todas e a todos, e não vão embora, tá bom?